Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do curso de controle clássico. Nessa aula, nós vamos continuar a nossa primeira aula de prática com a nossa primeira simulação. Continuaremos simulando um circuito RC por ser um problema simples. No entanto, vamos escolher outro caminho para fazer isso. Usaremos os comandos da toolbox de controle do Scilab e resolveremos diretamente em linha de comando, sem ter que ficar construindo um diagrama no Xcos. Então vamos lá? Bom, então essa é uma aula de continuação da aula anterior, ok? Se você não assistiu ela, ela está no YouTube, na playlist, é só voltar lá e assistir. Mas se você quiser ir direto para as linhas de comandos, pode assistir essa aqui direto, ela não depende da outra. A gente vai usar o Scilab, novamente, que é um software gratuito, para resolver um exemplo de resposta em malha aberta. A gente vai escolher o exemplo mais simples possível, então a gente vai escolher um circuito RC, ok? Mas o que a gente fizer aqui pode ser expandido para qualquer sistema, mecânico, elétrico, qualquer um que possa ser representado por uma função de transferência. A gente viu na aula anterior, na aula 1A, como simular um sistema, no caso, simulando o circuito RC, graficamente, usando o diagrama de blocos do Scilab que se chama Xcos, da mesma forma que se faria usando o Simulink lá do MATLAB. Nessa aula, a gente vai fazer de outro jeito. A gente vai fazer diretamente com o código na linguagem do Scilab. Mais ou menos como a gente faria usando a toolbox de controle do MATLAB, só que usando o Scilab, que é gratuito, tá bom? A gente, no final dessa aula, a gente vai comparar um pouquinho os dois métodos e a gente vai ver que o resultado ele é semelhante. Vai ficar a escolha de cada estudante, o método que lhe agradar mais, que lhe parecer mais útil para resolver o seu problema. Bom, como a gente viu já na aula anterior e na aula de modelagem, né, a gente vai usar um circuito RC como exemplo, em que a entrada pega o R e o C em série e a saída está no capacitor. Okay? Aqui está a modelagem do sistema usando o transformador de Laplace, mas para a gente só vai interessar isso aqui, a função de transferência em malha aberta para quando a saída está no capacitor. Okay? Se você quer saber como chegar nessa função de transferência em malha aberta, você deve assistir as outras aulas que estão no canal da parte de teoria. Eu vou tentar deixar o link aqui na descrição. Dessa aula, a gente tira então que o nosso sistema vai ter como entrada um degrau unitário, que a gente vai simular, ok? É claro que a gente pode trocar se quiser. A gente vai usar como modelo no domínio S, ou seja, no domínio de Laplace, essa função de transferência aqui, que vem da modelagem. A saída, do ponto de vista matemático, então, vai ser a entrada, que é 1 sobre S, que é a transformada de Laplace do degrau unitário, vezes a função de transferência. Mas a gente não vai precisar calcular isso daqui não, quem vai fazer isso aqui para a gente é o Scilab. E se você quisesse calcular tudo analiticamente, você poderia fazer a transformada inversa de Laplace desse sistema e encontraria essa resposta. No finalzinho da aula eu vou mostrar para vocês como encontrar a solução analítica, caso você queira ainda comparar com o terceiro método, que seria uma solução analítica do problema, ok? Bom, lembrando novamente que o objetivo dessa aula é fazer a prática e não demonstrar a teoria, ok? É a gente trabalhar com o Scilab, com a simulação. Vamos lá? Bom, a gente pode fazer isso usando um código bastante enxuto ou deixando ele mais completo para uma apresentação mais interessante. Vamos fazer os dois aqui. Vamos começar com o que é mais importante, que é com o mínimo. Qual é o mínimo que eu preciso de um código para encontrar a resposta ao degrau de um sistema? A resposta está aqui. Não é? Esse é o mínimo que eu preciso para encontrar a resposta ao degrau de um circuito RC. Sendo que eu estou definindo o valor do R e do C aqui separadinho já. Estou perdendo duas linhas de código, mas estou deixando tudo certinho. Use isso como técnica de programação para você. Isso vai te ajudar a programar de modo que você pode trocar os valores sem ter que ficar relembrando onde você precisa fazer isso no código. Ok? Muito bem. Veja, a gente vai olhar com calma as comandos principais. Mas basicamente aqui a gente está definindo os valores da resistência do capacitor. Aqui a gente está criando a função de transferência em malha aberta.
Aqui a gente está definindo para que tempos a gente vai calcular a resposta integral. Aqui a gente está calculando a resposta ao degrau. E aqui a gente está fazendo o gráfico, que não adianta nada calcular a resposta e não fazer nada com isso. Tá bom? Esse comando plot vai gerar este gráfico aqui. Ó. Então, a resposta ao degrau desse sistema é a seguinte. Quando você coloca um degrau na entrada, o capacitor começa a carregar através do resistor e vai carregando até atingir a entrada, que é 1 volt. Tá bom? Bom, ok. A gente vai entender isso aqui certinho e depois ainda vai ver como deixar esse gráfico um pouquinho melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a parte mais importante da aula, que é entender os 3 comandos principais que você precisa para simular um sistema de tempo contínuo. O primeiro deles é o comando poly. Então, o comando poly é usado no Scilab para construir um polinômio, ok? Então, aqui tem um exemplo. Ó. Eu vou construir um polinômio e vou guardar ele nessa variável a. Vou usar o comando poly, vou abrir o parênteses, certo? Aqui dentro do parênteses ele vai usar 3 parâmetros de entrada. O primeiro parâmetro de entrada é um vetor, o segundo é um nome e o terceiro é um nome também. O vetor de entrada vai produzir diretamente esse polinômio aqui. Ó. Tá vendo? A resposta, o a, vai ser igual a isso aqui. Então já dá para perceber onde estão os coeficientes, né? Estão no vetor de início. Nós vamos ver cada um. Curiosamente, a gente vai olhar de trás para frente. Ó. Vamos começar pelo C, que é o mais simples aqui. Esse C, no final do comando poly, indica que eu vou passar para o comando poly os coeficientes, certo? Que é o mais comum. Então, eu estou passando o coeficiente. É o coeficiente do x elevado a 0, o coeficiente do x elevado a 1 e o coeficiente do x elevado ao quadrado. Tá vendo? x elevado a 0, x elevado a 1 e x elevado ao quadrado. É claro que ele tem uma outra opção. Não é? Quando tem uma opção é porque tem duas. A outra opção é trocar o C por R e passar as raízes do polinômio. Então, nesse caso, as raízes desse polinômio são 2 e 3. Então, eu poderia passar 2 e 3. Como se eu estivesse passando o polinômio na forma x menos 2 e x menos 3. Ok? Muito bem. O x indica que o polinômio vai ser construído sobre essa variável x. Ok? Então, é um polinômio em x. Geralmente, em controle, a gente não usa x, não. A gente usa s. Então, no meu código, eu usei s. E aqui é os coeficientes. Então, 6, 5 e 1, pela ordem. Né? O primeiro é do x elevado a 0, o segundo é do x elevado a 1, o terceiro é do x elevado a 2, se tivesse mais um seria do x elevado a 3 e assim por diante. Okay? No nosso código, para construir a resposta ao degrau do circuito RC, a gente tem que voltar na função de transferência. Essa função de transferência tem como numerador simplesmente o número 1. Não é isso? Então, eu vou construí-la no S. Eu vou passar coeficientes em S e o 1. Então, o polinômio que saiu daqui é esse aqui, só 1. Já no denominador, eu vou usar um outro polinômio. Esse polinômio também vai ser construído em S, também vai ser pelos coeficientes. O coeficiente do S elevado a 0 é 1. E o do S elevado a 1 é a resistência vezes a capacitância. Então, aqui eu já usei aquelas variáveis lá de cima. Seja lá qual for o valor que você colocar no começo do código, ele vai multiplicar um pelo outro. Como no nosso caso o R vale 1 e o C vale 1, ele vai construir esse polinômio aqui, só que numérico. Então, ele já vai fazer 1 vezes 1 e vai colocar esse resultado. Ok? Vai construir esse polinômio aqui. Entenderam o comando poly? Ótimo. O comando poly até que não é tão difícil. O comando sys é um pouco mais interessante, eu acho. O comando syslin é o comando que constrói o sistema linear. Ok? Então, de certo modo, toda a função de transferência é um sistema linear, por isso que ele usa esse nome. Mas ele é o comando que cria a função de transferência. No MATLAB seria o comando TF, de Transfer Function, certo? É possível criar um sistema linear também usando esse comando, usando variáveis de estado. Mas aqui a gente não quer fazer isso, a gente quer usar a função de transferência. Então, o que a gente precisa fazer? A gente constrói, né, um polinômio para o numerador e um polinômio para o denominador, como esses daqui de exemplo. E depois, o comando syslin, você passa assim, ó, syslin C, um polinômio aqui no N e um polinômio no D. Simples, certo? Ele vai construir a função de transferência. Esse C é muito importante, e não é pelo mesmo motivo do outro, então a gente tem que tomar cuidado quando programa, né? Olhar tudo com calma. O C do comando syslin,
indica que o meu sistema linear é um sistema de tempo contínuo, certo? Então, é um sistema em S. Mas ele podia ser um sistema em tempo discreto, um sistema em Z, de transformada Z. E aí eu colocaria D aqui, certo? E ele ia construir do mesmo jeito. Ou ainda ele podia ser um sistema de tempo contínuo, mas amostrado por um microprocessador, por exemplo, para entrar num sistema digital. Se esse é o caso, eu vou trocar o C ou o D, que são letras, por um número aqui. Ó. Então eu não vou colocar uma letrinha N, eu vou colocar um número, por exemplo, 10. Isso vai significar que o sistema contínuo amostrado a uma taxa de 10 pontos por segundo. Ok? Para simular um osciloscópio ou um conversor analógico digital de um microprocessador. Tudo bem? Ótimo. O N e o D, já deu para vocês perceberem, é o polinômio do numerador e o polinômio do denominador que ele vai juntar para criar a função de transferência. Sem segredos, né? Uma vez que a gente entende como o comando funciona, é moleza. No nosso código, o que a gente usou foram esses 3 comandos. Então, ó, esses dois aqui a gente já viu, que são os 2 comandos de poly, que vão criar esse polinômio para o numerador e esse polinômio para o denominador. Então, quando eu usar o syslin, eu vou usar C, porque eu vou fazer uma simulação de tempo contínuo. O numerador e o denominador, que estão aqui, ó, é os nomes que eu escolhi para a variável. E vou jogar a função de transferência na variável HMA. Então, a variável HMA vai ter agora a seguinte função de transferência dentro dela. Ok? Tudo bem até aqui? Então, já viu 2 dos 3 comandos que você precisa. Você precisa do poly, do syslin. Então, agora que eu tenho a função de transferência, eu quero calcular a resposta ao degrau dela. Quem vai calcular essa resposta degrau para a gente é um comando que chama csim, que é o Continuous Simulation, né? É para simulação em tempo contínuo. Tudo bem? Esse comando csim, por exemplo, ele vai devolver para a saída o comportamento do sistema definido aqui pela função de transferência h, a partir de uma certa entrada e num certo intervalo de tempo. Eu tenho que definir onde eu quero o meu resultado, tá bom? Então, ó, o csim, o primeiro parâmetro dele é uma palavra de configuração. A gente usa step porque a gente quer a resposta ao degrau, mas a outra opção que ele tem é impulse, para a resposta impulsiva. Ele tem outras opções mais sofisticadas que a gente não vai abordar aqui. O próximo parâmetro é um vetor, é o vetor t, ou tempo, ou o nome que você quiser. Mas ele representa os tempos em que o sistema vai ser calculado, ok? Você deve construir esse vetor, criar ele. E aí, as melhores opções, né, são o comando linspace ou o comando 2 pontinhos, tá bom? Com 2 pontinhos você coloca o início, o fim e o passo. Já com o linspace você coloca o início, o fim e com quantos pontos você vai construir. E aí ele mesmo calcula o passo e faz, tá bom? Eu gosto mais do linspace, mas cada um faz como achar melhor. E o H é a função de transferência construída a partir do comando syslin que a gente acabou de ver. Ok? No nosso código, naquele que está resolvendo o nosso circuito RC, então a gente colocou assim, ó, usou t como variável de tempo e eu usei um linspace e quero calcular de 0 até 10 segundos. E acho que 1000 pontos já é uma boa precisão, né? Mas se você quiser, você pode colocar 1 e a quarta, 1 e a quinta aqui. Só vai ocupar mais memória, vai demorar mais para calcular e vai ficar mais preciso, tá bom? Com 1000 pontos já fica bem preciso. Se quiser colocar menos, põe 100 aqui em vez de 1 e a terceira, tá bom? Ou 30, 40, tanto faz. A quantidade de pontos que você escolher aqui, ele vai fazer. E depois a gente usou esse comando e eu resolvi colocar como saída y-sistema, que é o y do sistema. Então, eu quero a resposta ao degrau, então usei step. Quero para esses tempos que eu acabei de construir e a minha função de transferência está na variável HMA, porque eu quero lembrar que é malha aberta. Tá bom? Então, esse comando vai calcular a resposta ao degrau da função de transferência HMA, que como a gente construiu ficou assim, ó, certo? 1 dividido por 1 mais 1 vezes S, com 1000 pontos, começando do 0 e indo até 10. Tá bom? A resposta vão ser 1000 pontos também. Tá bom? Então é isso, vamos voltar para o código. Ó. Agora que a gente sabe o que cada função faz, a gente pode olhar com calma. O primeiro, os dois pontos são só definindo. Estou criando uma variável e colocando um número nelas. Depois, esse trechinho a gente já olhou inteiro. Ó. Eu construo os 2 polinômios e construo a função de transferência. Certo? Um polinômio é 1 e o 1 mais é RCS. Lembrando que ele faz numérico, ele já substitui os valores de RC que você definiu aqui. Ó.
tá bom? Depois ele vai construir a função de transferência numérica também, com os valores RC que estão ali em cima. Aí a gente vai definir os tempos, aqui usando o linspace, e vai calcular a resposta ao degrau. Então eu vou ter dois vetores, o vetor de tempos e de valores de resposta. O que eu preciso é ver esse resultado, né? Então eu uso um comando que chama plot. O plot ele faz o gráfico, sendo que a primeira variável é o eixo x e a segunda variável é o eixo y. Ele vai plotando um paraordenado, xy, 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 tá bom? O resultado vocês já viram. No entanto, aquele gráfico está bem pobrinho, né? Então o que eu vou fazer agora é aumentar bastante o meu código, tá bom? Lembrando que de algum modo isso aqui é perfumaria, mas é uma perfumaria importante para que a gente consiga gerar um gráfico final que a gente possa usar num relatório, que a gente possa usar para interpretar de fato o resultado do sistema, tá bom? Que a gente possa ler do gráfico com mais precisão, que a gente entenda o que está acontecendo. Então, a gente vai melhorar e vai inserir algumas funcionalidades, por isso que o código ficou tão maior assim. Mas algumas coisas não mudam, né? Até aqui o código é igualzinho. Ó. A primeira coisa que a gente colocou é esse disp aqui. Ó. Esse disp, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir lá no console do Scilab, onde eu começo o Scilab, ele vai imprimir e vai mostrar a função de transferência. Ele vai mostrar se a função de transferência que eu estou trabalhando é aquela que eu acho que eu estou. Tá bom? Então ele vai mostrar a função de transferência que ele calculou. Tudo bem? Maravilha. Depois, eu vou inserir também o gráfico do degrau. Então, para isso, eu vou construir um outro tempo. Eu vou construir um T1 aqui, porque eu quero que o degrau comece um pouquinho antes do zero, para mostrar que o degrau vem do zero e sobe. Então, eu vou começar o degrau do menos 2, tá bom? Vou construir um outro vetor de tempo. E aqui eu estou calculando um vetor que faz isso, né? Ó, ele multiplica por 0 para quando o tempo é menor que 0. E multiplica por 1 para quando o tempo é maior que 1. Eu podia ter feito de outro jeito, fiz assim. Ok? Muito bem. Aqui eu estou calculando a resposta ao degrau, que é o que a gente sabe. Então agora eu tenho duas saídas, o y degrau e o y do sistema. Para poder ficar mais interessante, né? Eu quero mostrar o degrau e poder plotar para poder comparar a entrada e saída, né? Outra coisa interessante de fazer no Scilab é definir em qual figura você vai plotar, porque você pode fazer um código que tenha várias figuras. Aí você pode colocar, por exemplo, a resposta ao degrau na figura 1, o LGR na figura 2 e assim por diante, tá bom? Então eu vou plotar na figura 1. Então esse 1 aqui define que é na figura 1 que vai sair o gráfico. E aí eu vou fazer os dois gráficos. Eu faço um plot e faço outro. Ele já automaticamente coloca os dois no mesmo gráfico, tá bom? Então eu vou fazer um plot do T1 e do Y do degrau e do T e do Y do sistema. Mas aqui eu vou definir, ó, eu vou colocar vermelho para o degrau e azul para o sistema. E vou colocar uma linha mais grossa. Ó. Esse line width 3 faz com que a linha fique mais grossinha. Vocês vão ver o resultado lá, tá bom? A outra coisa é que eu quero que o gráfico fique com todo legendado. Então eu coloquei um título para o gráfico, circuito aí sem malha aberta. Coloquei um título para o eixo X, tempo em segundos. Coloquei um título para o eixo Y, tensão em volts, tá bom? Tudo definindo o tamanho da fonte, ó. Fonte 5, fonte 5, fonte 5, para não ficar muito pequena a fonte. Aí depois eu vou colocar uma legenda, porque não adianta ter duas curvas e eu não saber quem que é quem. Então eu vou colocar uma legenda dizendo que uma é o degrau unitário e outra é a resposta ao degrau. E coloquei com fonte 4. E esse 4 aqui diz que a minha legenda vai ficar no canto inferior direito. O tamanho da fonte da legenda, então vai ser 4. Eu vou setar esse font size 5, ele faz com que a fonte dos números dos eixos fique em 5. Então aqueles números, por exemplo, 1, 2, 3, o valor dos tempos começa a valer 5. Vou setar um grid, então eu vou acrescentar um grid para poder facilitar a leitura dos números se eu quiser. E ainda vou definir certinho onde começa e onde termina o meu gráfico. Lembrando que ele sempre arredonda para cima, tá bom? Então eu defini desse jeito aqui, ó, de propósito, para vocês verem que depois ele vai dar uma arredondada para cima, tá bom? Mas não vai plotar muito mais do que precisa. Ó, você pode comparar aqui, se você quiser, todos esses comandos que eu expliquei com o gráfico, tá vendo? Olha como as linhas estão grossas. Elas estão grossas por causa dessas terminações aqui nos plots, né? As cores estão como eu escolhi. Olha o título aqui, ó.
o título dos eixos, ficou bonitinho, né? Olha a legenda aqui que eu escolhi colocar, ó, no canto inferior esquerdo. Então, essa legend aqui, esse último número 4, se você colocar 1, a legenda sai aqui. Se colocar 2, sai aqui. Se colocar 3, sai aqui. Se colocar 4, sai onde saiu. Tá bom? Melhorou, né? Ficou bem mais bonito o nosso gráfico, certo ou não? Então, eu sugiro que você use como exemplo este último código. Mas se você quiser, você pode usar o anterior também. Você viu que você consegue a resposta ao degrau. Só não fica um gráfico tão bacana para comparar. Tá bom? Tudo entendido até aqui? Então vamos. Como prometido, eu quero comparar as respostas. Ó. Na aula anterior, nós usamos o XCOS, construímos esse diagrama, tivemos que setar na mão as configurações de cada bloco, e o resultado foi basicamente esse gráfico aqui, ó, certo? Como eu fiz esse segundo caminho e passei pelo MUX, eu posso comparar a entrada com a saída. Aqui eu também posso fazer isso, só que a linha de comando te permite configurar mais o gráfico, tá vendo? O gráfico, no fundo, fica um pouco mais bonito quando você usa a linha de comando, não é? Mas, em compensação, se você usa diagrama de blocos, você tem o diagrama do seu sistema pronto, desenhado, enquanto aqui, não. Tudo bem? E aí, qual vocês gostaram mais? Vão querer fazer os dois, como eu fiz, ou vão sempre escolher um caminho só para fazer as simulações? Bom, como prometido, eu queria fazer um extra para vocês aqui, né? Para encontrar a função que gera aquela curvinha azul, o que a gente precisa é lembrar, então, que a entrada é 1 sobre S, que a função de transferência em malha aberta é 1 sobre 1 mais RC vezes S, e a gente precisa calcular a transformada inversa disso, certo? Para calcular a transformada inversa, eu estou sugerindo que você use uma ferramenta online. Então vai lá, ó, e entra nesse site, ó, wolframalpha.com. Quando você entrar, vai ter um prompt, exatamente igual esse aqui, ó. Isso aqui é um print lá da tela do Wolfram Alpha. O que você vai fazer? Você vai digitar esse comando aqui, ó, inverse Laplace transform, e depois você vai digitar quem que você quer fazer a transformada inversa. Lembra que não basta fazer a transformada inversa só da função de transferência. Você tem que fazer a transformada inversa da função de transferência vezes a entrada, certo? Então tem esse pedaço aqui antes, ó, 1 sobre, né, S vezes S mais, e aqui é parte da função de transferência. Tudo bem? Quando você der um Enter, o bacana dele é que ele vai te mostrar o que você está pedindo. Então confere para ver se é isso mesmo. E aqui está a resposta. Se você fizer o gráfico disso aqui no Scilab ou no Excel, assim por diante, você vai encontrar de novo o mesmo resultado. É uma terceira via, caso você queira. Tá bom? É a resposta ao degrau, porque a minha entrada foi feita ao degrau, 1 sobre S. Ok? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora é ver como rodar essas coisas no Scilab rapidamente, para que não reste nenhuma dúvida de que tudo funciona. Muito bem. Então, vamos ver como executar esses dois códigos no Scilab. Então, você já deve ter instalado o Scilab, se não, vai na aula anterior que eu te mostro onde baixar e onde instalar. Você vai abrir o Scilab, ele é um software gratuito, demora um pouquinho ou não. Se você não tiver nenhuma toolbox instalada, não vai aparecer nada disso, mas se tiver, vai aparecer os toolbox que você instalou. A toolbox de controle já está instalada, você não precisa instalar nada para funcionar, tá bom? Da outra aula a gente usou aqui o XCOS. Dessa vez não. Dessa vez a gente vai rodar um código. Então a gente vai abrir aqui, ó, um Sign Notes, ok? Que é um bloco de notas para você digitar o seu código. Você clica nele e ele vai abrir aqui um bloquinho de notas em branco, tá bom? Aí é só sair digitando, né? Início, R igual a 1, C igual a 1. Eu não vou digitar tudo aqui, tá bom? Eu deixei pronto um bloco de notas para o nosso primeiro código. Aqui, ó. Lembra aquele código mínimo, tá bom? Eu vou copiar ele aqui. Vou colar. Mas aqui eu deixei na figura 2, tá bom? Vamos tirar isso aqui e deixar exatamente como estava. Perfeito. Agora, na hora de executar, o botão que você deve clicar não é o playzinho aqui não, tá? Porque o play só executa.
usa o salvar e executar, porque ele já salva o que você está fazendo e executa. Não tem o risco de você executar, fechar, e quando você abrir de novo a versão do código que você está usando é antiga, tá bom? Então vou clicar no salvar e executar. Como esse é um código novo, eu preciso salvar em algum lugar. Vou salvar na área de trabalho e vou colocar RC mínimo, ok? Vou salvar, aí ele executou, tá vendo? E gerou aqui a minha figura. Você pode, a partir dessa figura, copiar para a transferência. Você pode exportar essa figura em diversos formatos, PNG, JPEG, GIF, EPS, PDF e assim por diante. Tá bom? Você pode dar um zoom se você quiser também, mas a gente vai fazer um zoom de outra forma. Muito bem. Então já viu que executou e ficou interessante. Agora eu vou pedir um novo para fazer aquele completo. Então eu vou vir aqui, eu vou pedir para abrir um novo. Olha, ele criou um novo sem nome aqui, ok? Eu poderia digitar tudo na mão, mas eu vou copiar aqui do meu bloco de notas, que já está tudo certinho. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. O que eu vou ter que fazer aqui é, para não perder a minha figura anterior, eu vou colocar isso aqui na figura 2, senão ele vai sobrescrever, eu quero olhar as duas, tá bom? Coloquei na figura 2, de novo eu vou clicar no salvar e executar aqui, ó. Ao clicar no salvar e executar, ele pediu um outro nome. Aqui tem um RC mínimo, eu vou chamar de RC completo aqui. Tá bom? Vou salvar, quando eu salvar ele já vai executar. Olha só que bonito que ficou, né? De vez em quando o Scilab faz isso e some um pouquinho com as legendas. Basta que você clique na figura que ele já reorganiza, tá vendo? Fique tranquilo. Aí esse gráfico você pode fazer como eu fiz, você pode exportar para o trabalho, exportar, fazer o que você quiser, imprimir e assim por diante, tá bom? Além disso, ó, lembra? Aquele comando disp, esse comando aqui, ó, o disp, ele vai escrever assim, ó, ft malha aberta, e vai escrever qual é o HMA que a gente está escolhendo, ó. Então, ó, ele vai mostrar aqui qual é a função de transferência que a gente está plotando, está resolvendo. O que é bom, né? Porque uma vez que você está fazendo, é bom comparar. Então eu sei que a função de transferência é essa aqui. E a saída é essa. Não tem o risco de eu ter alterado lá e esquecido, e agora eu estou resolvendo uma função de transferência que de fato não é a que eu estou calculando. Eu comparo, olho e falo, que legal, a função de transferência é essa. Tá bom? Então, gostaram? Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham aprendido uma outra via para fazer simulações no Scilab de controle, usando a linha de comando. Até mais e bons estudos!